Paz do Senhor, irmãos. E hoje eu quero falar a respeito do reino de Deus. Começa com a pergunta: quando eu falo de reino de Deus, em que você pensa? Espero que não seja na igreja do Bispo Macedo. A marca está tão forte. Não que eu não faça parte, mas o reino de Deus é muito maior que isso. Eu também espero que quando eu falo do reino de Deus, quando eu falar do reino de Deus, você não pense que o reino de Deus seja no futuro, quando ele voltar. Porque a mensagem do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, estava no centro da mensagem do Novo Testamento. Uma mensagem que nós, seguidores da qual nós, seguidores de Jesus, somos portadores. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o reino de Deus está próximo de você. Amém? Quem começou a anunciar a mensagem do reino de Deus não foi Jesus, foi João Batista. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 3, de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus tinham vindo para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e fogo. Aleluia! Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Mateus usa a expressão reino do céu porque ele é judeu, e os judeus evitam se referir diretamente a Deus. Eles falam de Deus falando o céu, o santo, o lugar. Eles não falam Deus propriamente, dificilmente falam. João Batista era o pregador judeu mais famoso do seu tempo. Ele era tão famoso que os mestres, os príncipes, que as pessoas vinham do mundo todo a Jerusalém e estavam a decidir no Jordão para ouvi-lo pregar. E ele foi ficando tão famoso que até os mestres religiosos de Israel, os líderes dos dois principais grupos de Jerusalém, que eram os fariseus e os saduceus, vieram ouvir a sua pregação e ser batizados por ele. E qual era a principal mensagem de João Batista? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Fica imaginando aquele cara que saiu de Jerusalém, de uma família de sacerdote, um sujeito culto, fino, que larga tudo, usa aquela roupa rústica e vai pregar no deserto. Ele era meio que um beato, daqueles filmes de novelas nordestinas, você vê bem a figura do beato, isso é bem interior. Ele era uma figura parecida com a do beato mesmo. Um sujeito que sai da cidade, que abandona tudo, se veste aquela roupa rústica e tem uma mensagem de confronto com a sociedade. E essa era a mensagem
arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Então essa é a principal mensagem dele, que nós precisamos nos arrepender para estarmos preparados para a vinda do reino de Deus. As pessoas ouviam essa pregação, se arrependiam de seus pecados, então pediam para ser batizados por João Batista, e ele as batizava no Jordão, e elas então se sentiam prontas para a vinda do reino de Deus. Mas ele deixava bem claro que o batismo só fazia efeito se a pessoa de fato se arrependesse. Porque quando os líderes religiosos quiseram se batizar para ficar bem na fita, para ficar bem com o povo, ele soltou essa pérola que a gente acabou de ler: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Porque em que eles confiavam? Nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós somos judeus, é claro que Deus vai nos aceitar. Ele falou: não, sem arrependimento não. E havia entre eles até levitas que serviam no templo, descendentes de Arão, sacerdote. E ele falava: não, sem arrependimento não. A mensagem principal dele era: arrependa-se, para se preparar para o reino de Deus, porque ele está perto. O que mais João Batista falou a respeito do reino? Em segundo lugar, ele disse que o reino chegaria através de um homem que a Bíblia chama de Messias, o ungido de Deus. As pessoas, o Messias era uma pessoa tão importante que João Batista não se sentia nem ao menos digno de servi-lo e de ser o mais reles, o mais importante servo, porque ele disse: ele é mais importante do que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. As pessoas andavam de sandália nas estradas poeirentas da época. Pé era uma coisa suja, no Oriente todo até hoje é. Pegar no sapato era um trabalho sem importância para o servo menor. E ele fala: nem isso eu mereço. Essa declaração era muito importante, porque as pessoas pensavam que João Batista era o Messias. Era por isso que todo mundo desceu ao Jordão, era por isso que todo mundo queria ser batizado por ele. Eles pensavam que o Messias era ele. Ele falou: não, o Messias ainda vem. E ele falou ainda uma terceira coisa a respeito do Messias: que quando o Messias viesse de verdade, derramaria o Espírito Santo de Deus, derramaria o fogo de Deus sobre os que crescem nele. Amém? 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 Gente, a gente está renovada. Amém? Aleluia. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o derramamento do Espírito Santo, as manifestações do poder de Deus, são sinais da vinda do reino de Deus. Em quarto lugar, o Messias também viria trazer julgamento e juízo de Deus sobre o pecado. Porque João Batista também anunciou: o machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Como a pá que tem a mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. As pessoas primeiro quebravam a espiga, separavam a espiga da palha, que vem junto com a espiga do trigo, e aí jogavam o trigo para cima. O vento carregava a palha e o trigo caía. Depois era só juntar a palha e queimar. Olha, está falando: quando o Messias vier, ele vai jogar para cima. O que o vento carregar, meu filho, vai para fogo. Então é melhor não ser parado, não. Porque se você não cair e o vento te levar, o destino é pesado. Então, resumindo, qual era a pregação de João Batista? Primeiro, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o reino de Deus está perto.
O reino de Deus virá através do ungido de Deus, o Messias, Cristo. E esse Messias derramará o Espírito Santo e o fogo de Deus sobre os que crerem nele. Aleluia! Mas também trará o juízo sobre os que não crerem. E como essa mensagem do reino de Deus passou de João Batista para Jesus? Em João 1, o próprio João Batista anunciou. O João que escreveu o Evangelho é um, para quem ainda não sabe, o Batista é outro, tá? No Evangelho de João, capítulo 1, o próprio João Batista anunciou quem era o Messias. Está escrito a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava falando a respeito dele quando disse que depois de mim veio um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água. Mas Deus que me mandou batizar com água disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Veja quanta informação nesse texto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu adoro esse nome de Jesus. E tem muitos nomes na Bíblia, eu adoro esse. É um dos mais bonitos. Quando uma pessoa pecava, ela vinha diante de um sacerdote trazendo um cordeiro, ela confessava o seu pecado, e como o salário do pecado é a morte, o sacerdote sacrificava o cordeiro pelo pecado no lugar da pessoa, e a pessoa voltava para casa em paz. É claro que a Bíblia fala que esse sacrifício apenas cobria o pecado, retinha a ira de Deus. Mas Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade, e é por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício dele é completo, suficiente e definitivo. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todo mundo, para a felicidade nossa e principalmente dos cordeiros. Desculpa a brincadeira, mas para nós hoje pareceria muito estranho sacrificar um cordeiro pelos pecados, mas é porque ele já morreu no nosso lugar. O cordeiro anunciava a vinda de Jesus. Então nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, mas é por causa do sacrifício de Jesus na cruz que eles são perdoados. Porque não é o arrependimento que paga a dívida do pecado, é o sacrifício de Jesus. E porque esses pecados são de fato perdoados, nós podemos receber o reino de Deus. E é por isso que o nosso batismo tem efeito. Mas João disse outra coisa muito importante. Ele deixou claro que Jesus não era um homem comum, como querem alguns hoje. Jesus é o Filho de Deus que já existia antes de nascer e que veio ao mundo para trazer o reino de Deus a nós. João Batista nasceu apenas para preparar o caminho para ele, porque ele é o Santo de Deus. E João Batista viu o Espírito de Deus descer do céu e parar sobre Jesus. E Deus tinha avisado para ele: sobre quem você vê o meu Espírito parar, esse é o Messias. Uma coisa bonita é que Jesus esperou o tempo em que o ministério de João Batista, esperou até o fim do ministério de João Batista para começar o dele. Porque diz o texto de Mateus, voltando a Mateus 4, 12 e 17. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Daí, versículo 17, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto.
Então João Batista começou a anunciar o reino e Jesus Cristo trouxe o reino. Mas ele continuou a mensagem de João Batista. Até onde sabemos, João Batista não fez nenhum milagre, pelo menos não na Bíblia. Mas desde o começo do ministério de Jesus, o poder de Deus estava sempre presente, manifestando a presença do reino. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38 diz: Jesus andava visitando cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de doenças graves, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Então ele anunciava a boa notícia do reino e curava. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus continuou a pregação do reino, mas quando os discípulos estavam prontos para pregar, ele também os enviou para pregar a mensagem do reino de Deus. Porque no capítulo 10 ele diz: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Versículo 5: Jesus enviou esses 12 dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entre as cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto, presta atenção: o reino de Deus está perto, ou próximo. Curem leprosos e outros doentes, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. A mensagem de João Batista, a mensagem do reino de Deus, começou com João Batista, passou para Jesus e de Jesus para os apóstolos. Jesus é o Messias que Deus prometeu enviar aos judeus, a promessa primeiro para Israel. Então Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel. No tempo do ministério dele, não cabia pregar aos gentios. Ele mandou os discípulos pregarem apenas aos judeus. Mas ele prometeu que ele subiria ao céu. De lá ele enviaria o Espírito Santo sobre os seus discípulos, e então eles pregariam a todos os povos da terra. Atos 1: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha a promessa de João Batista a respeito de Jesus, que se cumpriu depois que ele subiu ao céu. E aí no versículo 8 ele diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Aleluia. Nós somos a descendência espiritual dos apóstolos. Amém? Nós somos unidos a eles pela mensagem do Evangelho. Nós fomos gerados pela pregação de Jesus que eles levaram adiante. Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus derrama do seu Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja, para que a igreja manifeste com poder a vinda do reino de Deus. Porque é o poder que manifesta o reino de Deus chegou. Então, Jesus é o Messias que trouxe o reino de Deus até nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, através de quem os nossos
pecados são perdoados e nós podemos receber o reino. Ele derramou o Espírito Santo e o fogo sobre toda a igreja, derrama até hoje, para que a igreja manifeste o seu reino no mundo. Está faltando uma coisa, não? João Batista havia anunciado que o Messias também traria juízo de Deus contra o pecado. Pois bem, numa das passagens que contam essa despedida de Jesus, Marcos 16, 15 e 16, diz o seguinte: vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. À medida que nós pregamos o evangelho, nós preparamos as pessoas para o juízo final, para o dia em que todas as almas serão levadas diante de Deus para serem julgadas. Porque aquele que ouve a mensagem do evangelho e crê, já está absolvido, não será condenado, não será julgado. Mas aquele que ouve a mensagem de Deus, que ouve o perdão de Deus, que conhece o ungido de Deus e rejeita, já está condenado. Não há mais esperança no juízo. Se ouviu a pregação do evangelho e morreu sem crer, está condenado. Então ele trouxe a salvação, ele trouxe o Espírito Santo de Deus, mas também trouxe o juízo. Então, nessa conclusão, eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu quero ver esse papo de repepé. Repepé não é esse, teté? Quero ver esse negócio aqui agora. Quero ver se a pessoa está renovado mesmo. Você já se arrependeu dos seus pecados e recebeu o perdão pelo sangue de Jesus? Amém? Você já foi batizado nas águas para fazer parte desse reino? Você já recebeu o Espírito Santo e o fogo de Deus para testemunhar? Glorifica a Deus agora. Então, onde estão as manifestações do reino de Deus na sua vida? O que você tem feito dos dons que Deus te deu? Das profecias que Deus te dá e você não entrega? Das visões que Deus te dá, você anota no caderninho e não conta? Das palavras que Deus te manda dizer para o ímpio, você fecha a boca e não fala? Do dom do ministério que Deus te deu e você não exerce? O que você tem feito? Porque o poder de Deus é para manifestar o reino de Deus. Não com seus olhos, porque nós estamos cercados de parede, mas com sua mente, olhe lá para fora. Uma multidão aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. Casais em crise, achando que o divórcio é a solução. Meninas e meninos que têm a infância roubada por uma sexualidade precoce e doentia. Jovens que estão sendo arrastados para a bruxaria através de jogos e desenhos. Zumbis do crack. Jovens induzidos ao homossexualismo. Onde estão os ceifeiros? Onde estão os trabalhadores que Jesus pediu? O Senhor pergunta: quem é que eu vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Quem está pronto para dizer: estou aqui, Senhor, envia-me a mim? Isso não é retórica. Retórica é aquela pergunta que você faz para a pessoa pensar, né? Quem está pronto para dizer? Fica de pé.
A igreja é o reino de Deus, e se não estiver na igreja, ele não vai estar a lugar nenhum. Onde está o reino de Deus na sua vida? E onde está a sua vida no reino de Deus? Quero te pedir para baixar os olhos agora e colocar a sua vida diante de